Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. Hoje, nossa primeira sexta-feira do mês, então o Padre vai lhes pregar sobre a tibieza. Nós vimos no decorrer destes meses, dessas semanas, várias coisas sobre a vida espiritual. A devoção ao Sagrado Coração, dentre muitas coisas, tem a finalidade de inflamar nossas almas no amor de Deus. E uma das razões pelas quais as almas não se inflamam no amor de Deus é este mal chamado tibieza, que às vezes nós confundimos com desolação espiritual, com aridez, com outras coisas. Mas como são coisas todas elas muito precisas, então vamos ver hoje sobre a tibieza e diante do coração de Nosso Senhor ver se estamos com esta enfermidade e pedir a Nosso Senhor que nos cure. Então temos 9 meses para começar um tratamento espiritual com o Sagrado Coração de Jesus para curar nossas almas destas mazelas, desses defeitos. Então, em primeiro lugar, o que consiste a tibieza? A tibieza é uma espécie de relaxamento espiritual, diz este autor. É um autor da vida espiritual, citando muitos outros. Aqui está o Padre Faber e outros. Bom, ele diz como que ele vai definir. É uma espécie de relaxamento espiritual que amortece as energias da vontade, inspira horror ao esforço e conduz assim ao afrouxamento da vida cristã. É uma espécie de languidez ou topor que não é ainda a morte, mas que a ela conduz, sem se dar por isso, enfraquecendo gradualmente as nossas forças morais. É interessante, porque aqui vai dizer claramente que amortece as nossas forças morais, não as nossas forças físicas. As forças físicas se desgastam com o cansaço da jornada de cada dia. Agora as forças morais se desgastam pela entrega ao pecado. A tibieza, então, não é ainda um pecado, digamos assim, mas é um estado de alma preparado para o pecado mortal. Mas a alma tíbia, ela tem um monte de pecados veniais. Por quê? É aquela alma que diz assim, é o que a gente ouve por aí, não, eu não mato, eu não roubo, eu sou fiel ao meu matrimônio e isso está bem. Não, isso daí, parabéns. Esses são os mandamentos. Ou seja, não tem pecado mortal, mas existe um monte de pecados veniais que são pecados leves, não? Pequenas faltas de correspondência para com a graça divina, pequenas frouxidões no serviço fazendo pela metade, etc. Pequenas coisas que vão enfraquecendo a vontade do homem. Porque se nós não fazemos as coisas como devem ser feitas buscando a perfeição, a nossa vontade ela vai se encolhendo a ser cada vez menos solícita ao bem. Ela vai primeiro que ela fica egoísta, ela só olha para si própria. E olhando para si somente, ela vai ser totalmente fechada à cruz, ao árduo, ao sacrifício. Então pode-se comparar essa doença a doença de definhamento que como a tísica consome pouco a pouco alguns dos órgãos vitais. Então é um atrofiamento da alma, da vontade do homem e que vai cada vez mais mesquinha diante de Deus. Aqui não vamos nos estender demasiado. Aqui com isto já vemos a diferença de uma desolação espiritual. Uma desolação espiritual é uma alma que está diante de Deus, mas não sente os consolos das coisas espirituais para com Deus Nosso Senhor. Mas ela é solícita a cumprir os seus deveres de piedade, deveres de Estado, e faz tudo com generosidade de alma, mas não sente os arroubos deste serviço a Deus. Mas está unida a Deus e muito unida a Deus, mas só que não tem os consolos doces da presença de Deus Nosso Senhor. Mas Deus está ali naquela alma. Agora o tíbio não. O tíbio é um estado, no Apocalipse, está escrito, não, oxalá fosse quente ou frio. Se sois morno, eu vou vomitar-te de minha boca. Isso disse o Espírito Santo. É exatamente o estado de tibieza. É uma alma morna. Ela não está no pecado mortal, mas ela tampouco quer crescer na sua vida espiritual. Ela reza uma oração ali,
cumpre seus deveres, tem o elogio de todos, está muito bem, mas ela sabe que diante de Deus está no estado mesquinho, em realidade miserável, porque ela tem muito por fazer e muito em progredir, mas ela se conforma com o que ela tem feito até aqui e está bem. Então ela se estaciona numa temperatura de morna. E essa temperatura vai fazendo com que a alma gradativamente vá se esfriando, até chegar a uma gelidez que chama o pecado mortal, quando esta alma vai morrer para Deus por causa deste pecado. Este estado de moleza vai deixando a alma frouxa, e um grande sinal de frouxidão é o horror à penitência. Como estamos em tempos quaresmais, é verdade que nós nos deparamos com o horror à penitência pelo rigor, que de repente saímos de épocas natalinas e nos deparamos com cinza e pão e água quaresmal, é um choque para o corpo, não? Todos demacrados, que se nota, mas isso vai durar até a Páscoa, não? Alguns pneus a menos, aparecem os ossos faciais. Mas então, agora o horror a estas práticas é um sinal de tibieza, porque as práticas do rigor quaresmal nos colocam diante do que nós somos. E o tíbio não quer enxergar-se a si mesmo, ele se auto-engana. E por quê? Ele sabe que está no caminho da morte. É como aquela pessoa que está já numa fase terminal de uma enfermidade e diz, não, eu estou bem, ela vai morrer daqui a 3 meses, mas ela se engana, diz, eu estou muito bem, e eu vou curtir a minha vida e fazer o que eu quiser. Porque ela sabe que 3 meses ela vai morrer, mas ela se engana. Não, vamos aproveitar. Então o tíbio aproveita as coisas, mas as coisas suas. É o seu egoísmo, os seus pequenos pecados veniais de estimação, hein? Seja ele qual for, mas como são veniais, não faz perder Deus, aí cria uma quantidade imensa de pecadinhos veniais e ele vai gradativamente se enfraquecendo. E a sua vontade é covarde, a sua vontade não pode se mover mais por um bem e resistir ao mal. Por quê? Porque está totalmente bombardeadas por pequenas faltas que vão enfraquecendo como pequenos parasitas na vontade do homem, que vai deixando cada vez mais covarde, frouxo, incapaz por estas enfermidades ao bem verdadeiro. Quais são as causas deste mal? Então, 2 são as causas que este autor nos coloca aqui. Primeiro, que contribui para o seu desenvolvimento: o alimento espiritual defeituoso e a invasão de algum germe mórbido. 2 causas. Então vamos ver. Para progredir, diz, para viver e progredir necessita a alma de boa alimentação espiritual. Ora, o que alimenta são os diversos exercícios, meditações, leituras, orações, exames de consciência, cumprimento dos deveres de Estado, prática das virtudes que se põem em comunhão com Deus e se opõem às mazelas da estado de tibieza. E todas estas práticas são fonte da vida sobrenatural. E se a alma, por conseguinte, faz com negligência esses exercícios, se entrega voluntariamente às distrações, se não reage contra a rotina e o torpor, priva-se por isso mesmo das muitas graças, alimenta-se mal, enfraquece, torna-se incapaz de praticar as virtudes cristãs por pouca dificuldade que oferecem. O que acontece? O problema não é que está rezando, ou reza muitas coisas. O problema é que ela está rezando mal. É igual o organismo físico, hein? Se nós comemos todas as coisas que devemos, com todas as vitaminas e minerais que se supõem para uma vida sadia, mas o nosso organismo não assimila, porque nós mastigamos o sujo, mas cuspimos aquilo, o organismo não vai se alimentar. Então não adianta mastigar, temos que engolir e deixar o organismo digerir e assimilar aquilo que foi comido. Pois então, na vida espiritual, ou essas práticas não estão, ou estão. Hoje, por exemplo, é difícil encontrar alguém que leva a sério a vida de oração por meditação. Os mistérios do terço são nada mais que enunciados e as pessoas não aproveitam essa prática unida à meditação. É um mal já. Depois, a meditação sozinha é difícil encontrá-la, porque as pessoas dizem não ter tempo. Então, a atenção que nós pomos a um filme
É uma atenção que nós podíamos pôr à vida de Nosso Senhor e meditá-la com a mesma impressão de alma e muito mais, porque são sobrenaturais. Depois, as nossas comunhões sacramentais, que são poucas, nós nos confessamos uma vez por mês e a comunhão vamos por 3 vezes ao mês, mas às vezes são comunhões distraídas e sem ação de graças. Se nós não fazemos ação de graças, a nossa alma que vai ser digerida por Cristo, Nosso Senhor, não é digerida por Nosso Senhor, hein? Esse é o segredo da comunhão. Nós comemos o corpo de Nosso Senhor e somos assimilados a Ele, mas na ação de graças que podemos e devemos, nessa intimidade, falar com o Nosso Senhor, entregar nossa alma, as nossas dificuldades, render conta dos nossos avanços com a graça deles ou retrocessos, sem agamente, que a graça de Deus nunca faz a gente caminhar para trás e pedir força para frear o mal. O que acontece? Nós não fazemos. São 3 Ave Marias, um Anima Christi, e depois estamos lá fora conversando, e aí o que acontece? A alma está num caminho ótimo para ser tíbia depois. Então esses alimentos feitos em si mesmos saborosíssimos, mas só que esses alimentos mal mastigados, mal aproveitados. E depois, alguns germes mórbidos, ou seja, bactérias e vírus que entram na alma, das quais, tendo o seu livre acesso por causa da falta de fervor, vai fazendo com que essas coisas vão crescendo e enfraquecendo a vontade do homem. Aqui são os inumeráveis pecados veniais deliberados, ou seja, os pequenos pecadinhos, chamados assim, que são cometidos sem o menor freio. Então são pequenas desculpas ali, são pequenas fugas de uma oração acolá, mal feita, ou desculpas às vezes que não são verdadeiras e etc. Na vida humana sabemos o que isso quer dizer, um monte de pecados pequenos, que por serem pequenos ninguém dá importância, mas é um enxame de moscas que se aloja em cima de algo que começa a estar em putrefação. Nada mais que isso. Quando temos muitos pecadinhos, é sinal que a nossa alma começou a apodrecer. O que atrai moscas são normalmente ou doces ou coisas podres. E nesse sentido, mostram um péssimo estado de alma. Que vai vir a morte e a putrefação fatal é o pecado mortal. Numerosos pecados veniais deliberados, de que apenas se faz escrúpulo porque a luz do entendimento e a delicadeza da consciência vão esmorecendo pouco a pouco. É que se vive efetivamente em dissipação habitual, fazem-se mal os exames de consciência, assim vai diminuindo o horror ao pecado venial e vão pouco a pouco mais com a graça, não aproveitando a graça de Deus, de que faz enxergar que esses pecados são também deploráveis, e assim o organismo espiritual está no estado de anemia, preparado para vergonhosas capitulações. Então o pecado mortal vai tirando a vergonha da alma do mal, o pecado venial vai preparando a alma a se rebelar contra Deus, e isto é grave. O pecado venial não é um pecado mortal. E se fossem 3 milhões de pecados veniais, eles não somados não se tornam pecado mortal. São 3 milhões de pecados veniais. Porém, uma alma nesse estado está no caminho de cometer o pecado mortal. Então temos que ter um grande horror ao pecado venial, não é porque é um pecadinho que ele é inofensivo, e depois temos que ter grande cuidado com as práticas que nós fazemos. O importante não é fazer muitas coisas de prática de piedade, é fazer poucas e bem feitas. Então é rezar um rosário bem rezado, é rezar uma via sacra bem rezada, e se passou, hein? Se nós estamos rezando um terço e nem sabemos que às vezes tem que levantar assim para se lembrar, eu acho que eu estou no terceiro mistério e contar, é sinal que estamos muito distraídos. Então temos que repassar nossos exames de consciência para fazer bem o bem que estamos fazendo, porque fazer o bem mal feito, ele não tem mérito aos olhos de Nosso Senhor, e a alma vai, sim, ficando anêmica, se saboreando de coisas tão substanciosas para alimentar e dar força de Deus para vencer o mal. Então, quais são os graus deste estado de tibieza? Há muitos graus. Na prática, porém, basta distinguir a tibieza começada e a tibieza consumada.
Então vamos nos limitar a 2 graus somente e não complicar as coisas. Então tem uma tibieza, ou seja, um esfriamento de alma, que começa, é o início. No primeiro caso, conserva-se ainda horror ao pecado mortal, posto que se comete imprudências que a ele podem conduzir, mas cai-se facilmente no pecado venial de propósito deliberado, mormente no que corresponde ao defeito predominante. Por outro lado, há muito pouco empenho nos ensinos espirituais, que muitas vezes apenas se fazem por mera rotina. Aqui, nesse começo, os pecados veniais são justificados por causa do temperamento. As pessoas falam, eu sou de tal temperamento, assim que tem que me suportar. Simples. Então o iracundo anda cuspindo todas as vespas que saírem de sua boca e diz, bom, eu sou iracundo, você tem que me aguentar. O melancólico passa o seu romantismo chorando a morte, não sei de quem, em cima da cama, quase numa depressão, e diz, bom, é o meu temperamento que eu vou fazer, tenho que esperar acabar minhas melancolias. Então, quando se justificam os pecados pelo temperamento, nós começamos aqui o estado de tibieza. Não é porque por temperamento somos propensos a certos pecados, propensos a certas coisas ruins que vamos nos entregar a elas. Pelo contrário, também por temperamento somos propensos a certas virtudes que nós não deixamos tudo solto às virtudes que somos propensos por causa do temperamento, mas sim deixamos ao pecado. Isso é muito interessante. É um grande engano do demônio para com as almas. Todo mundo, por um temperamento ou outro, tem uma aptidão ou uma inclinação a tal qual virtude, mas às vezes nós nem olhamos isso no nosso exame de temperamento, por exemplo, porque já estamos soltos aos nossas inclinações más inclinações naturais. A força de cair nessas negligências culpáveis vão deixando de haver horror instintivo ao pecado mortal, por outro lado, a tal ponto aumenta o amor ao prazer que se chega a ter pena de que esse ou aquele prazer seja proibido sob pecado grave. Então nós vamos ver que aqui o prazer pecaminoso vai começando a ser lamentado porque não é praticado. Depois que se vence esse obstáculo, fala, não, Deus não proíbe nada bom. Logo, o prazer é bom e se entrega aos pecados, que todos eles têm um prazer, seja verdadeiro ou seja falso, normalmente é um falso prazer. Então vamos vendo que este estado de alma vai preparando a alma para se entregar ao pecado e deixar o pecado reinar na alma. É grave, isso é perigosíssimo. Se repelem, pois, ainda as tentações, e é só com moleza até chegar o momento em que a alma se pergunta, não sem razão, se está ainda em graça e a tibieza consumada. Então a alma que lutou porque não quer cometer o pecado mortal, mas vê que é um prazer que perdeu e que isso é bom, começa aí, perde a graça, se entrega ao prazer pecaminoso e aí por estas falsas razões a alma está no estado de tibieza consumada. Este estado de morno consumou o que ela estava atendendo. Uma coisa morna tende a ficar fria, salvo que tenha uma chama embaixo que aqueça. Mas esta alma está cada vez mais longe da chama da graça de Deus, que aquece. Logo, ela vai gradativamente se esfriar, vai ficar gélida, completamente gelada, e vai vir o pecado mortal, que é a putrefação desta alma. Alguns perigos vamos mostrar. Quais são os perigos? O primeiro efeito da tibieza é uma espécie de cegueira da consciência. Tem um problema que é o escrúpulo, que em outra ocasião já falamos disso, mas agora é uma cegueira. Mas é uma cegueira querida, é aquele que põe as mãos na frente dos próprios olhos para não enxergar o que está diante deles. Então o tíbio vai tapando as verdades, as vozes de Deus, da consciência. Não faça isso, meu filho. Vamos tampando ouvidos, fechando o coração e vamos nos blindando a toda ação de Deus. Por isso o diabo puxa e leva, hein? Porque o tíbio foi pouco a pouco fechando-se a Deus Nosso Senhor. Deu uma cegueira de consciência querida. A força de querer desculpar e paliar as próprias faltas, acaba a alma por falsear o juízo, tendo por leves pecados que em si são graves, e assim vão formando uma consciência relaxada. E depois, quando são piedosos ainda, creem que Deus tem que entender e aceitar esse estado, e que isso é realmente lamentável.
Já não sabe reconhecer a gravidade das imprudências ou dos pecados que comete e já não tem suficiente energia para os detestar e bem depressa vem a cair em ilusões culpadas. Há tal caminho que parece direito ao homem, mas o seu termo leva à morte, diz a Sagrada Escritura. Julga-se rica a alma, porém é orgulhosa, mas na realidade é pobre e miserável aos olhos de Deus. Então começa com grandes ilusões, e porque é um delírio querido para não se deparar com a realidade das coisas. Outro perigo da tibieza é o enfraquecimento progressivo da vontade. A vontade é uma potência do homem para o bem. Se nós enfraquecemos esta potência volitiva, o que vai acontecer? O mal vai ser a regra e lei que vai dominar, já que o bem está ausente. Então, a força de fazer concessões à sensualidade, ao orgulho, em qualquer coisa pequena, de qualquer vício, chega-se por este caminho a ceder ao prazer em coisas mais importantes. É que na vida espiritual tudo anda travado. Ensina a Sagrada Escritura que aquele que não trata com cuidado do pouco que tem, bem depressa cairá em ruína. Então as suas poucas graças descuidadas vão levar à ruína, que aqui se chama pecado mortal. Que quem é fiel nas coisas pequenas também é nas grandes, e quem é injusto nas coisas pequenas o é também nas grandes. E o que quer dizer que a aplicação ou negligência com que se fazem certas ações se encontra nas ações análogas. Por este caminho depressa se chega ao aborrecimento de todo o esforço. Então a alma neste estado, qualquer coisa se chame cruz, penitência, mortificação, domínio de si, controle e etc., serão aborrecidas. Terá uma aversão a tudo chamado disciplina, correção e etc. Toda a vida ascética, mortificação, penitência, serão aborrecidos, desprezados, anatematizados por uma alma neste estado. Como se encontra frouxa e mole da vontade, deixa-se a alma ir resvalando pelo declive da natureza até cair no desleixo e no amor do prazer. Ora, esta é uma inclinação perigosa que, se não se vence, arrasta fatalmente a faltas graves. E é um arrasto a coisas graves que vai marcar a alma, porque vai causar grandes hábitos, péssimos hábitos, que são os vícios pecaminosos. E que efetivamente, que procede deste modo, abusa das graças e resiste às inspirações do Espírito Santo, e por isso mesmo escuta mais facilmente a voz do prazer, cede às tendências más e acaba por cair em pecados mortais. E é tanto mais difícil de reparar esta queda, quanto é certo que, quase insensível, vai-se o homem deixando escorregar, por assim dizer, para o fundo do abismo, sem abalo nem comoção. Então procura a alma iludir-se a si mesma. Trata-se de persuadir que a falta não passa de venial, que se a matéria grave não houve consentimento perfeito, e é uma falta de surpresa que não pode ser mortal. Então a alma neste estado, mesmo no fundo do poço, ela diz que não foi grave porque ela vai ter que se auto-enganar. Este é um estado de tibieza. É um morto que acha que está vivo. É um leproso que acha que está muito bem, que aquelas feridas foram uma picada de pernilongo, hein? Não, é lepra. Você toca, não sente nada. A carne está ficando putrefata. Não, o que me picou foi um pernilongo hoje pela noite, não vai passar nada. É uma ilusão, hein? O diagnóstico não, você é grave. Mas não. Então ele acredita no que ele acha, mas a certeza ele também tem que está realmente em péssimo estado. E assim se falseia a consciência, a confissão que se faz não passa de uma confissão superficial, com as que se falseia precedentemente, o confessor é enganado, e bem pode ser este o princípio de uma longa série de sacrilégios. Quando uma bala cai do alto, tem força para ricochetear e resvala pelo fundo do abismo, lá fica. Assim sucede às vezes com as almas tíbias. Então, aqui, com essa terceira parte, o padre termina, são os remédios. Quais são os remédios para sair deste estado ou para nos preservar deste estado deplorável? O primeiro, o próprio Cristo Nosso Senhor indica esses remédios. Aconselho-te, diz Nosso Senhor no Apocalipse,
Aconselho-te que compres ouro acrisolado e enriqueceres, do ouro da caridade e do fervor, e roupas brancas para te vestires e não aparecer a vergonha da tua nudez. E aqui é a pureza de consciência. E um colírio para os teus olhos, para poder ver a fraqueza da sua alma e a franqueza consigo mesmo e com o próprio confessor. Porque aquele que eu amo, repreendo-os e corrijo-os. Ama-te, pois, ama-te e arma-te, pois, de zelo e faze penitência. Eis que estou de pé à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. E estas são as palavras de nosso Senhor. Então nós vemos aqui os remédios. Primeiro, comprar o ouro acrisolado pela caridade. O fogo da caridade é exatamente o que eles diziam ao princípio. É o Sagrado Coração de Jesus. Essa devoção tem o poder de acabar com a tibieza. Não existe e nem existirá um autêntico devoto do coração de Jesus que arda em chamas de paixões pecaminosas ou esteja gélido como uma pedra de gelo por falta de vida. É impossível. É impossível passar essas 9 sextas-feiras que iniciamos hoje diante desse coração que tanto nos ama e estamos tentando corresponder com algo e sair na 9ª sexta-feira igual à primeira. Tem que resistir, hein? Com grandes escudos à mão de Deus onipotente. Por isso essa devoção é um remédio poderosíssimo, onipotente, que é o próprio Deus o remédio para acabar com a tibieza dos que têm e para preservar as almas para que não venham a cair neste estado. Por isso aqui, aconselho-te que compres ouro acrisolado no fogo, para te enriqueceres. Então é fazer o que? O ouro da caridade de Nosso Senhor, que é acrisolado. Primeiro precisa ser acrisolado porque não tem impurezas este ouro. Mas arde em chamas de caridade que é o coração de Nosso Senhor. E se nós compramos dali, a nossa alma não vai ficar miserável. Temos que comprar desse coração. Roupas brancas para vestires e não aparecer a vergonha da tua nudez. Então a pureza de consciência. E aqui nós passamos, ou esperamos ter passado, pelo menos por isso, quando nos confessamos todos antes desta missa, para comungar Nosso Senhor, vestido com a veste nupcial da graça de Deus. Ou seja, lavar nossa alma manchada dos pecados, quer mortais veniais, mas são manchas, e deixar alvejadas com a mais brilhante e clara que a luz, para receber Nosso Senhor Jesus Cristo. E depois, colírio para os teus olhos, para que enxergues. E o colírio para os nossos olhos é o sangue de Nosso Senhor que nós vamos comungar, e diante da mesma comunhão que é nosso alimento, nós vemos as coisas com os olhos de Deus, com a vida de Deus, com critérios de Deus, e assim nós saímos dessas medidas falsas, dessas falsas razões que inventamos por causa da tibieza, e o homem começa a enxergar as coisas como elas são, como Deus as fez e como a realidade é realmente, sem defeito desse problema quase mental do estado de tibieza. Então é necessário também recorrer com frequência ao confessor, abrindo-lhe francamente a alma e pedindo sinceramente que sacuda o nosso torpor, recebendo e seguindo seus conselhos com energia e constância. É o que Nosso Senhor dizia, não, médico, cura a ti mesmo. Não é o caso. Todo médico precisa de um outro. Então nós precisamos de alguém que nos tire deste estado. É verdade que, como falamos da alma, é o sacerdote, às vezes um conselho, ouvir um conselho prudente, a obedecer à diretiva de um livro espiritual. Mas nós não podemos guiar nossa alma com os nossos próprios critérios, porque pode ser que nossos critérios estejam deformados pela tibieza e estejam nos colocando no caminho do inferno, mas só que as placas dizem que é o caminho do céu, porque nós distorcemos toda a sinalização, Isso é capaz, como acabamos de ver. E também devemos fazer penitência. Por isso, Nosso Senhor, com isso concluo, Nosso Senhor escolheu a Santa Margarida Maria, e no livro sobre o tema, diz que ela, desde pequena, tinha grande horror ao pecado. Não, seus familiares, cito esse livro, seus familiares percebiam que o horror de Margarida Maria ao pecado, quando ela ainda muito nova, teria cerca de 3 anos. Bastava lembrar que uma ação ofendia a Deus para a menina dela se afastar horrorizada.
A este horror ao pecado juntou-se logo o grande gosto pela oração e pela penitência, aliados à propensão muito grande de ajudar os pobres. Então, esta alma que nosso Senhor escolheu, ela estava aliada do que nós devemos nos aliar, rezar, ter horror ao pecado e fazer penitência. E assim a nossa alma nunca vai jazer no gelo do pecado e nunca vai perecer de fome, de nenhum problema que for, de falsas razões. Então pensamos então nessas primeiras sexta-feira que honramos o Sagrado Coração de Jesus, esta graça, de pôr aqui aos pés deste altar a tibieza das nossas almas e sair inflamados no amor do coração de Jesus, que tanto nos amou e quer comunicar esta chama e abrasar. Porque ele disse, não, o que eu mais quero? Que tudo se inflame com esta chama. Então, que comece a tudo se inflamar por nossas almas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.